Como proporcionar experiências nos relacionamentos. Meu nome é Cíntia Peixoto, especialista em comunicação e comportamento, e você está no canal Sei Que Não Sei. Seja bem-vindo. E aproveite que você está aqui e se inscreva se não for inscrito. E ao final do vídeo, dê o seu like. Como proporcionar experiências? Quando a gente pensa em experiências, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Vem assim, momentos extraordinários, como um dia de um aniversário, dia de uma comemoração, um momento especial que você prepara, alguma coisa assim. Isso sim, são experiências que podem ser marcantes, boas, revitalizantes, porém a gente tem que entender o que realmente são as experiências que a gente pode proporcionar um para o outro que realmente fortalece o relacionamento. Porque essas experiências pontuais são importantes. É como se você quisesse marcar uma forma de agradecer aquela convivência, revitalizar o relacionamento quando está assim muito ligado a outras coisas que não os dois, e você quer ter um momento de revitalização, então você cria um marco para isso, e é bom, revitaliza mesmo, porque fica memorável, e ficando memorável você tem aquilo como base de motivação, então é ótimo. Acontece que nem sempre a pessoa é feliz ao proporcionar uma experiência, mesmo que ela tenha boa vontade, entusiasmo, amor, disposição, mas o que pode realmente proporcionar uma experiência boa, primeiro é você saber com quem que você está vivendo, você saber o que realmente pode ser algo que vai ajudar, é algo que vai proporcionar realmente uma satisfação antes pela expectativa, durante e depois pela lembrança, porque muitas vezes a pessoa prepara alguma coisa, mas ela prepara mais para si e tem que pensar nos dois, e assim pensar no que o outro gosta e que combine com o que você gosta. E tem pessoas também que vão querer só agradar o outro. Tudo bem, ótimo. Você tem que ter essa disposição que você vai só agradar o outro. Mas se você conseguir proporcionar uma experiência que agrade a você e ao outro, melhor ainda. Porque os dois vão estar integrados nessa experiência. Mas para ter uma escolha boa, primeiro é o seguinte: não sacrifique alguma coisa importante para ter essa experiência. Que senão depois, em vez de ser uma boa experiência, vai ser motivo de cobrança. Por exemplo, vamos supor que essa experiência você vai gastar um tanto de dinheiro que você não está acostumado a gastar e que você não está no momento de ficar fazendo tanto extra assim. Então, faça uma experiência que pode ser grandiosa, mas que não precise gastar tanto. Porque às vezes a pessoa acha que tem que ostentar, e a pessoa que recebe também só acha que vale a pena se a pessoa gastou muito. Se a gente for analisar friamente, se isso está acontecendo, é porque o essencial do relacionamento, que são os dois, o que um representa para o outro, o que um faz sentido para o outro, não tem valor. O que tem valor é quanto a pessoa gasta para proporcionar aquela experiência. Tudo bem, se a pessoa tem para gastar, que gaste, né? Se a pessoa também, às vezes, se programou para ter esse custo, que tenha. Mas infelizmente a parte financeira no casal sempre é algo sensível, que tem que ser uma coisa muito bem integrada entre os dois. Tem que ser, as pessoas têm que ser abertas em relação às questões financeiras, elas têm que estar assim tranquilas em relação a isso. Senão, você vai ter mais um desastre do que uma experiência boa. Se você tiver com essa proposta de proporcionar para o outro uma experiência que vai ter um custo maior do que você está acostumado, ou que você pode, pense em uma outra coisa. Porque se a pessoa não gostar do seu esforço para oferecer o melhor que você pode, esse relacionamento
começa a perder o sentido. É como eu disse nos outros vídeos, eu tô falando de um tema que parece bobo, mas é causa de muita desavença e conflito. Como eu disse no outro vídeo, quando não há uma combinação, um acordo e também a coisa mais importante, cada um conhecer a si próprio e saber de suas potencialidades e também saber de suas limitações. E outra coisa mais importante, desenvolver algumas virtudes. A primeira virtude quando você quer oferecer alguma coisa para outra pessoa é empatia. Não tem como você oferecer alguma coisa sem empatia. Aí você vai falar assim, não, a primeira virtude é o amor. O amor é que vai mover você fazer algo pelo outro. Mas para proporcionar, escolher e decidir é empatia. Por que empatia? Se você não conhece bem o outro, você vai ter que ter um esforçozinho para entender o que o outro gosta, que combine também com o que você gosta, né? É vocês dois combinarem. E isso que importa. Tem pessoas que só ficam satisfeitas com ostentação. Ostentação não é amor, não é prova de amor. E aí que tá, que eu vou para outra parte sobre proporcionar experiência. Quando há uma integração de sentimento, de dedicação, de conexão, como eu disse no outro vídeo, com certeza você vai conseguir proporcionar, não é só aquela experiência que para você é grandiosa e para outra pessoa também, mas também experiências que vão alimentando no dia a dia o relacionamento. Quais são as experiências? Quais são? A primeira experiência para alimentar um relacionamento bom é a pessoa ser autêntica e aquilo ter uma autenticidade. No dia a dia a gente está às vezes correndo para fazer as coisas, para trabalhar, para cuidar de casa, cuidar de si próprio, de um monte de coisas. Quando tem filho também, cuidar dos filhos. Então, as pequenas experiências é você aprender a ter apreciação. O que é apreciação? É uma coisa, é você admirar aquela pessoa que você gosta. Lógico, se você tá com ela, tem que ter admiração. É o mínimo, né? Admiração pelo jeito dela, pelos sonhos dela, pelo sentido que ela dá à vida e várias outras coisas. Mas a apreciação, ela nasce da admiração. Você tem aquela admiração, ok. Mas a apreciação são aquelas pequenas coisas que você vai olhar para a pessoa e perceber uma beleza, uma singeleza, um cuidado. E você vai valorizar isso. A valorização é a mola mestra de todo tipo de relacionamento. Todo tipo de relacionamento a gente precisa valorizar o outro. Ninguém gosta de ser desvalorizado. E para isso, não precisa você fazer coisas grandiosas. Se no dia a dia você se propuser, colocar até na agenda, que você tem, por exemplo, que servir um chá para a pessoa que você gosta, coisa assim, simples. Ou que você vai ajudar a lavar a louça da cozinha também, por que não? Só que você vai lavar a louça de uma forma especial. Você vai lavar a louça demonstrando que você está fazendo aquilo por prazer em poupar aquela pessoa ou ajudar aquela pessoa nas tarefas. Não faz reclamando que tanto de louça que está aqui. Nossa, que ninguém para de sujar as coisas. Isso daí não é apreciação. Não faz parte do processo de admiração. Muitas vezes, pequenas coisas inesperadas também são boas. Se a pessoa está distraída, você chega a dar um beijo nela, faz um carinho, passa a mão na cabeça, elogia alguma coisa da pessoa, mas elogia do que realmente você está achando. Não elogia por elogiar, não. Porque às vezes a pessoa está até precisando melhorar alguma coisa, ela não está percebendo, não está tendo tempo de cuidar nela. E aí também é uma coisa que você pode falar para a pessoa. Se você tem intimidade, você pode falar, mas fale no sentido de que você quer ver ela sempre melhor. No sentido que você demonstre amor, que você demonstre aquele cuidado, aquela dedicação. Então, qualquer coisa pode ser motivo de proporcionar experiências que vão alimentando todos os dias uma cumplicidade, uma confiança, uma dedicação. Tanto o seu próprio amor pela pessoa, quanto o amor da pessoa ali para o relacionamento, para você, para os filhos também. Os filhos também vão ganhar com isso, porque eles vão ter
um exemplo de como a gente deve agir e valorizar as pessoas que a gente tem à nossa volta. E investir algum tempo nelas. Investir algum tempo nosso para elas. Às vezes as coisas mais bonitas que existem na vida, às vezes são simples. As coisas grandiosas são ótimas. Tanto que as pessoas criam cerimônias, né, para comemorar aqueles momentos relacionado ao relacionamento. O casamento, às vezes um noivado antes, aniversário de casamento, aniversário da pessoa. Às vezes uma data que você lembra que aconteceu alguma coisa. Às vezes você fala assim, olha, uma semana atrás a gente estava passeando no parque, numa praça, num lugar assim, e foi tão bom. Eu estava me sentindo tão bem com você. Isso para mim é tão importante. Isso tem que ser cultivado. Existem muitas reclamações de falta de paciência, de falta de educação, de falta de humildade, às vezes, de reconhecer erros que a gente comete, né? Porque a gente precisa reconhecer para consertar. Se você não conserta, vira um acúmulo de erros e qualquer relacionamento vai começando a ficar deteriorado e depois insustentável. Por que as pessoas investem tanto em acusações, enquanto elas poderiam mais investir para entender por que as pessoas agiram daquela forma e a outra pessoa entender que você está sentindo de alguma forma. Às vezes está dolorido, às vezes você está chateado, às vezes você está inseguro, até com ciúmes. Tem gente que reclama, fulano é muito ciumento. E que experiências você está proporcionando para dar segurança para aquela pessoa? Para que ela se sinta tranquila, para que ela saiba que mesmo que você olhe assim para o lado, para alguém, não sei o quê, não é importante que ela sinta isso. E assim você também sinta isso em relação a ela, se ela fizer a mesma coisa. Porque o importante são os entendimentos. É muito desgastante você ter um relacionamento que só fica apontando um para o outro. Não dá certo. Agora, por que isso está acontecendo? Será que é falta de conversa? Porque o que eu vejo muitas vezes é falta de uma pessoa ouvir o que a outra está falando, porque existem momentos que a pessoa precisa se expressar e falar para a pessoa que ela está ali vivendo intimamente com ela. E ela não ter essa oportunidade de ser ouvida é muito ruim. E também, esse é o problema de ouvir. E quando a pessoa tem um mau hábito, que eu considero um mau hábito, de não falar o que realmente ela sente, de não falar o que realmente ela pensa, de não falar o que realmente ela quer, porque fica parecendo que o fato de estar junto já tá bom, e não é. Relacionamento é construção, é evolução, é desenvolvimento. Você está interferindo na vida de outra pessoa e a outra pessoa está interferindo na sua. Aquela pessoa deixou de ter a vida dela como ela tinha antes para estar com você, e você deixou de ter sua vida para estar com ela. E eu não vejo sentido em não ter uma comunicação aberta. Se vocês estão dividindo tudo na vida, e até às vezes até filhos, aí sempre quando tem uma discussão, a culpa é do outro, mas não existe entendimento. Se nós formos observar bastante, o que acontece é que as pessoas, elas não querem mudar, só que elas mudam. A gente muda, a outra pessoa muda, os seus filhos mudam, todo mundo muda, só que ela não quer mudar para aquela pessoa mais. E ela reclama que a outra pessoa mudou, mas ela muda mesmo, porque o relacionamento é outro quando não viviam juntos e passaram a viver juntos, porque eles começaram a viver outros tipos de desafios, coisas que eles tinham que resolver agora juntos, que não é mais separado. Então, isso também é fruto de uma falta de maturidade. E essa falta de maturidade não quer dizer idade, não. É porque a pessoa, ela escolheu agir daquele jeito e ela não quer que ninguém questione, e nem ela mesma questione aquele jeito que ela vive, porque ela quer daquele jeito. Só que quem fica parada no tempo deteriora. E deteriora não é só a vida, o relacionamento, não. Hoje em dia, tudo que você não muda vai ruindo, porque o tempo está passando. E se você não mudou, as coisas mudam e
você simplesmente fica parado e não desenvolve nenhum aprendizado com isso. Não evolui na vida. Evoluir não é só ser bem-sucedido financeiramente no trabalho. Evoluir é com você mesmo. É você aproveitar todas as experiências proporcionadas pela vida e pelas pessoas que você convive para crescer, para ser forte. Porque quando vierem as experiências desafiadoras, que às vezes a gente proporciona experiências desafiadoras também, porque muitas vezes você tem que resolver coisas difíceis. Se você não alimentou pequenas boas experiências durante um certo período da sua convivência, quando chegarem aquelas desafiadoras, vocês vão ter que se unir, às vezes decidir junto. O risco de ter conflito é muito grande, porque vocês não aprenderam a ter uma conexão. E a conexão são pequenas coisas. São coisas profundas às vezes. São ideias profundas que vocês alimentam entre vocês. Sem proporcionar essa experiência de desenvolver essas conexões, realmente não existe relacionamento que aguente. Por isso que as pessoas hoje em dia não ficam muito tempo em relacionamento. Não aguentam, porque uma não revela quem ela é, a outra fala mais do que ela é. Aí fica aquela coisa desproporcional. Aí fica inseguro, porque você não sabe quem que é a outra pessoa direito. Por mais que você vive, às vezes, na mesma casa, dorme na mesma cama. Outro dia, eu vi alguma coisa escrita na internet, eu não me lembro onde. Eu lembro só do conteúdo. E era o seguinte: você quer conhecer sua esposa? Separe dela. Você quer conhecer seu marido? Separe dele. Porque durante a separação, aí você vai ver com quem que você estava vivendo. Eu achei aquilo, assim, tão fora de lógica, tão desproporcional. Por que então que casou? É lógico que se não tem entendimento, o caminho é esse. Mas pensa bem, se você não proporcionou as experiências mais válidas, que são as experiências do dia a dia, porque você não tem que esperar um dia especial para ter uma grande experiência, e não adianta você ter uma grande experiência se no dia a dia tá ruim. Aí você vai ter uma grande experiência, não, você sorri, depois você murcha de novo, você murcha, você sabe, você aproveita daquilo e acabou. Aí vai voltar para as experiências ruins de novo. Ao meu ver, isso é uma tremenda perda de oportunidade de crescer com aquela pessoa, de entender aquela pessoa, mesmo que você tire a conclusão que você não quer ficar com ela. Mas faça a sua parte e estimule a outra a fazer a parte dela. Não vai obrigar a pessoa a fazer a parte dela, mas estimule, entre no acordo, negocie, fale assim, não, faça a sua parte também. Vamos conversar, vamos ter um relacionamento mais amoroso. Porque, pensa bem, vamos raciocinar. Qual o dia que você tem para ser feliz? Essa é a pergunta fácil de responder, mas difícil de reconhecer. O único dia que você tem para ser feliz é hoje, é agora. Então, o que você está fazendo? Você está esperando o que para ser feliz? Está esperando o que para alimentar isso? Porque assim como você às vezes quer mudar um hábito seu, você tem que alimentar um hábito contrário. Mas alimentar significa que você vai ter que se esforçar para colocar em ação outro hábito. E tem que ser todos os dias, porque senão não vira hábito, né? Tem que ser constante, repetição, repetição, repetição. Porque o hábito antigo que você teve, ele foi formado dentro de você através das ligações e das ramificações neurais, através das repetições. Aí aquele circuito acaba encontrando um caminho de menor resistência para ação e reação, tanto que o hábito, consequência desse circuito de menor resistência. E você percebe isso porque quando você age por hábito, é automático. Você não precisa fazer esforço, porque você já fez esforço para criar antes. Agora não. Agora o hábito continua. E essa oportunidade de proporcionar experiências para a pessoa é criar um novo hábito. Tem que ser todos os dias. Aquilo que vai alimentar muita coisa. Aquilo vai dar segurança tanto para você quanto para outra pessoa, para cada um saber com quem que está lidando. Porque a gente sempre vai conhecer uma faceta da pessoa. Nem a gente mesmo conhece a gente totalmente. A gente sempre vai descobrir, às vezes, reações que você não esperava. Suas mesmo. Sem se conhecer, você não tem muito repertório
de conhecimento e experiência pessoal e autoanálise suficiente para você conhecer o outro. Não tem. A gente só consegue conhecer o outro mesmo quando a gente percebe como que é conhecer a gente mesmo. Como eu te disse, tem que ter uma autoanálise. A gente saber quais as nossas fraquezas, quais as nossas limitações, as crenças, por que a gente às vezes age de determinadas formas. E muita coisa que a gente não percebe, que é uma ação que pode trazer prejuízo tanto para você quanto para relacionamentos, você só às vezes vai perceber quando você convive com a outra pessoa, porque você vai ver a reação dela diferente das outras pessoas que às vezes não te avisavam que você agia daquela maneira. Infelizmente, às vezes um pai, uma mãe fica lá passando a mão na sua cabeça, faz vista grossa para umas ações suas. Às vezes acha lindo umas coisinhas que não são muito boas, mas que ficam engraçadas. E quando você depara com outra pessoa que os valores dela, aquilo, ela aprendeu de outra forma, aí vai dar choque, é natural. Mas se você quer ter uma vida plena, usufruir do melhor que o hoje tem para te oferecer, mesmo que o hoje você esteja vivendo um momento desafiador e aparentemente ruim. Eu falo aparentemente porque depois que o ruim passa, a gente percebe que tinha um sentido, e a gente deu um sentido, um significado para aquilo, no sentido de aprendizado. Isso quando a pessoa resolve fazer isso, né? É lógico que tem pessoas que vão passar por problemas ruins, podem ficar também traumatizadas, mas também pode reforçar aquele pessimismo, aquela reclamação constante, aquele vício de ficar toda hora reclamando, de lembrar. Tem demais. E é cansativo, né? Mas acontece. Exige paciência dos outros. E a pessoa só percebe que ela exigiu muita paciência dos outros quando a pessoa ela vai precisar de ter paciência com alguém e sem alternativa. Sem alternativa, porque pode acontecer dela estar com uma pessoa, não necessariamente um relacionamento assim, mas pode ser também. E às vezes ela não vai ter alternativa a não ser ter paciência com aquela pessoa, porque as circunstâncias não deram outra alternativa para ela, a não ser que ela resolva estourar de uma vez e piorar a situação completamente. Mas é o que a gente tem falado aqui sempre. São várias situações, várias coisas que as pessoas deixaram de fazer durante a vida delas, que é o autoconhecimento, escolher ter maturidade. Maturidade não é uma quantidade de tempo que a pessoa viveu, porque eu conheço muitas pessoas com mais idade e parece que não aprenderam nada. E parecem que como crianças ou adolescentes. Fazem birra, acha ruim, fica ali fazendo joguinho, aquele joguinho infantil. As pessoas ganham a idade, mas não criam maturidade, não escolhem ter maturidade. E aí começa a agir de forma infantil, irresponsável, às vezes com aquela desonestidadezinha infantil, sabe? De querer falar, a culpa é sua, a culpa é minha, sabe? Fica falando, a culpa é sua, eu sei. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Tenha dó, isso é muito triste. Eu tô rindo aqui, mas é triste a pessoa chegar a esse ponto. Então, se alguém for assim, ouça, faça uma autoanálise. Vê se você não tem feito muito isso com as pessoas, ou principalmente com aquelas pessoas que você gosta, que você quer estar junto. Porque se você está fazendo isso, você está contribuindo para as coisas não irem bem, porque não é uma experiência agradável você colocar na conta de outra pessoa, sendo que você que foi displicente. Muita coisa há de se falar sobre isso. Em outro vídeo a gente vai complementando, vai colocando outras situações, não só disso, mas de outras coisas também. E eu agradeço vocês terem chegado até aqui. Se tiverem dúvidas, se tiver alguma coisa para compartilhar sobre esse assunto, se vocês não entenderam bem assim como podem agir, pode colocar no comentário. Vai ser muito bom pra gente, vai ser bom pra você, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra quem for ler, a gente criar uma interação e um aprendizado coletivo. Porque a gente sabe que a gente não sabe nada ainda e tem muita coisa para saber, porque o que a gente sabe ainda é muito pouco. Porque
Eu sei que não sei. E saber que eu não sei de tudo me proporciona uma oportunidade para a gente aprender juntos. Então, se você não é inscrito, escreve aqui o que você está esperando. E se você gostou, dá o seu like. Dá o seu like ou dislike também, se você não gostou, não concordou com nada, não tem problema. Você está me proporcionando uma experiência de aprendizado. E aqui é tudo bem-vindo. Muito obrigada, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!